frescura. Se der branco, não esquece. Sem frescura, né? É sempre assim. Já estou usando em publicidade, sabia? Jura? Outro dia eu vi um anúncio, não sei o que, sem frescura. Eu digo, será que a gente tem direito? Você registrou? Tem que registrar ali na... público essa porra. Naquele Palácio da Imprensa. Nós já caímos em domínio público. Eu já estou tombado, né, Flávio? O Flávio, outro dia eu fiz uma matéria com ele e as situações estavam invertidas. Era sobre o teu pai. E depois que terminou, Flávio, e você era Flavinho, depois ficou Flávio porque o velho morreu, o Flávio Tambellini. É que eu esqueci de dizer que eu amava o teu pai, eu adorava ele. Não era unânime isso, quer dizer, tinha gente que não sei por que cargas d'água se queixava dele. Eu acho que até eu dei umas dicas, assim, tinha umas irresponsabilidades, que ele era um sujeito totalmente passional, né? Ele era todo impulso e tal. E eu me lembro que ele gostava de convidar pessoas para a casa dele. Ele jogava xadrez com o Valério Andrade. Deve ser dama, não sei se ele jogava xadrez. Né? O Valério era jogador, né? Que faz o festival de Natal, né? Bem, e eu me lembro da diva o tempo todo pela casa e tal, e o Tambellini afrouxava o Flávio, Flavião, agora, né, que não era tão grande, mas ele afrouxava a gravata, enchia a cara e deitava no sofá. E você ficava por ali, assim, pairando. E tinha a mesma cara que agora e tal, você não mudou muito, não. Então eu posso até te considerar um amigo de infância, da tua infância, não da minha. Não, você me povoa minhas memórias, poxa. E eu não tinha a mínima ideia que você tivesse tendência para o cinema, ou qualquer pendor, ou qualquer atração pela coisa. Eu tentei escapar, né? Eu, assim, estudei economia, sociologia. Você não estava interessado em engenharia econômica? Eu estudei economia, eu me formei em economia. Engenharia econômica? Não era engenharia. Não era mercado de capitais? Isso é quando garoto. Eu queria fugir daquilo, né? Porque a maneira, Mas né? o universo do Flavião era todo cinema. E ele trabalhava em banco também, ele era banqueiro. Ele teve uma fase que ele ficou muito ferrado. Né? Não, banqueiro é dono de banco. Não, mas ele trabalhou. Bancário. Não, ele ficou muito duro, né, de um cinema e tal, e daí teve uma fase que ele tentou um emprego, uma coisa num banco, mas não deu certo, né? Ficou um tempo, uns 4. Ele foi o primeiro cara que eu vi na minha vida com uma romizeta. Ele sofreu um acidente com essa romizeta. A cara dele demorou para consertar, né? Ela não consertou nunca. Não, ele fez muito, eles estavam saindo, estava ele, Aurélio Teixeira. Teixeira, tinha uma turma, era assim. Que era casado com aquela atriz que fez Minha Mãe num filme. Uma atriz maravilhosa, que fez o filme do Cacá Diegues, Chuvas de Verão. Eu sei. Uma que, amnésia. Deixa eu falar. E outro dia teve uma história doida, cara, porque ele quando sofreu, ele foi. O Aurélio era ator. E diretor também, fez aquele mineirinho. Não, ator ele foi fazer no tapa, que nem o Cacá Diegues outro dia eu peguei fazendo um personagem, um cafetão num filme do Walter Lima Júnior. Era curta que eu vi no Canal Brasil, eu assisto sempre o Canal Brasil. Eu nunca vou deixar de dizer isso. Mas sabe que tem uma história doida que me contaram desse acidente que meu pai sofreu? Foi uma noitada em São Paulo, botaram 6 numa romizeta, né? E acho que aí meu pai virou para falar com alguém, tinha um caminhão na contramão e a quina do caminhão bateu no rosto dele. Ele ficou sem. E outro dia teve o Braz Chediak, um cineasta, e me contou, garantiu que ele foi socorrido, essas pessoas, né, esses atos foram socorridos por um médico anônimo que era argentino, e o Braz Chediak garante que foi o Che Guevara. Porque o Che Guevara nessa época estava em São Paulo. Fica certo. E que era um argentino e estava ali, e que estava junto com eles, um outro cara. E
Então é uma parte, ele garante. Fica sendo. Não, é bom, né? Isso é muito boa essa história. Bom, você está assim caminhando para dizer que você queria fugir da atmosfera cinematográfica, mas era uma atmosfera mais ou menos doméstica. Eu Você assim... começou a ser de uma turma de pessoas bem interessantes que lidavam com o cinema efetivamente. O que aconteceu, existia essa coisa lá, o cinema era muito, lá em casa era cinema 24 horas por dia. Não, o Flávio era completamente louco. Né? Aí tinha a coisa da política do cinema, que era muito sofrida. Ele foi dos caras a quem o cinema brasileiro mais deve como organização da CAIC, ele teve ali desde a época do Jânio Quadros, né? Comissão de INC. Aquelas porra toda. Quer dizer, é a pré-Embrafilme, o criador é Flávio Tamberini. Tinha uma frase muito boa do Zélio Goy que ele dizia: eu não devo ao cinema nacional, eu devo por causa do cinema nacional. E daí... Ficou se fodeu. Quando foi para a SS Noronha, foi tentar a carreira internacional. No Brasil, ele nunca ficou mal. Pois mas depois o negócio não foi. Você sabia reclamar. Fazia televisão e tal, como era de novela e tal. O Cláudio Cans agora fez um filme sobre o Lev Goy, que ele usou o Lev Goy sempre é assunto, né? como tema, uma coisa que eu falei para ele numa entrevista que o Lev Goy, o Carlão e o Lev Goy eram muito amigos, sempre se telefonavam. E o Carlão tinha tido um infarto. E o Lev Goy ligava de manhã pro Carlão e dizia assim: eu acordei com mau humor e tal, tá sendo mau humor. E aí eu fui tomar um café e o café estava requentado, e o pão, e aí depois foi pra plataforma. E aí pedi umas costelas, parece que tinham passado no jal. E aí o Carlão falou assim: mas vem cá, só fala você não pergunta como é que eu estou. Eu acabei de sofrer infarto. No dia seguinte, o Lev Goy ligou e disse assim: ele acordou mal-humorado. Aí ele... Excelente essa história. Mas tinha essa história de cinema, era muito, então a gente tinha que ficar... As pessoas brigavam por filmes, né? Se o cara gostasse de um filme X e o outro, as pessoas ficavam sem falar, era briga. Tinha um partidarismo da geração Paysandu, era toda partidária, tinha torcida. E você, então, um certo tipo de filme já tinha bola preta, tinha um tinha as que comissões. Votava num cara que já houve coisa de votação e tal, de júris. Tinha, era muito passional e... Graças a Deus. Isso era muito trazido para casa. E quando meu pai morreu, ele teve uma morte muito repentina, mas meu pai, quando morreu, ele deixou muito papagaio em banco, sabe? Tinha mais de 60 empréstimos, uma coisa de dinheiro e tal. Era muito feito assim: pega um dinheiro no banco, paga outro, paga esse, figurino pega no armário de casa. A ciranda é assim. Não era um nome a zelar, era um nome a zerar, né? A zerar, exatamente. E daí eu falei: eu fiquei um tempo falando: não, vou tentar outra parada, isso daí é muito... Tentei, trabalhei em lugares assim, que não tinha absolutamente nada a ver comigo, até que eu voltei assim, a questão de cinema. Só que no início da carreira eu fiz muitos filmes internacionais, com o John Borman. Você se dedicou mais primeiro à produção, né? Foi uma coisa... A funcionar dentro da produção, talvez até dentro, isso tivesse coordenado com o tipo de faculdade que você frequentou e tal, né? Na verdade, eu comecei como assistente de direção. A produção foi eu fui assistente de direção do Bruno Barreto, o Babenco no Beijo da Mulher-Aranha, no John Borman. Eu comecei como assistente de direção. Passar para a produção foi porque eu não tinha um projeto assim de direção vivo. Eu comecei a fazer produção, mas a produção que eu fiz foi sempre uma produção muito mais ligada à questão artística do filme, discutir roteiro e tal. Nunca fui Daí dirigi um filme sobre Tim Maia, eu sempre tive ligado ali frustrado, querendo dirigir. O maior, quer dizer, o grande filme da história do cinema, a escala de tal. O Vento Levou? O Gone with the Wind, só tem um produtor.
Não, eu acredito no filme de produtor. E na Inglaterra, aqueles documentários, aquela escola de documentários em inglês, do Basil Wright, que o Cavalcante trabalhou, o produtor era o realizador. Tem um dos filmes do Hitchcock mais famosos, agora ele... Ele era envolvido com a produção ele direta. ele brigou com o produtor e as 2 últimas semanas do filme, acho que é Strange in the... é um filme desses clássicos dele, foi dirigido pelo produtor. E é o ápice do filme, quer dizer, o grande cinema americano dos anos 40 e tal, era um cinema de grandes produtores. O cinema americano caiu quando começou a parar de ter grandes produtores, né? E os japoneses compraram os estúdios. Ficou de má qualidade o cinemão, Yeah. né? Todos os filmes são iguais, é uma espécie de receita. E o cinema independente é quase como o nosso. Tanto que eu sempre digo que eles roubaram a nossa chanchada. Porque a gente sempre, claro, isso é característico. O nego sempre se queixa do lugar onde está, da sua cultura. O Nelson Rodrigues aqui era considerado vulgar, que era o maior gênio, né? Sei lá, o maior poeta dramático da literatura ocidental é Nelson Rodrigues. No Brasil era considerado bagaceira. Ele dizia para mim assim, ele chegava em casa com um liquidificador embaixo do braço, para dar de presente para minha senhora, e dizia aos vizinhos, o tarado, lá vai o tarado. O Tennessee Williams era desprezado nos Estados Unidos. Né? Quer dizer, e a nossa chanchada era considerada, chanchada era um termo pejorativo. E Mel Brooks pegou para ele. Com certeza. E não só Mel Brooks, toda uma turma que faz cinema nos Estados Unidos que é chanchadeira. Eles têm uma escola também de roteiristas e tal, que pegam aquilo e dão uma cara... Mas o Flavinho, uma escola, o que a gente chama de escola, é a imitação da imitação da imitação da imitação, que vai ficando uma escola, né? Exatamente, é uma repetição, né? E na nossa escola fundamental é chanchada. Hoje a gente vê e acha lindo aquilo, né? Não, e as chanchadas eram bem filmadas, né? Você vê os filmes musicais, entrava, era uma coisa assim. O manga, bicho. Mataram o Correio, ele copiou. Não copiou plano a plano. Você hoje pega o Canal Brasil, você tem mais exemplos duradouros de pôr chanchada do que filmes pretensamente artísticos. Exatamente. Os pretensamente artísticos dizia, sei lá se era Gustavo Dalco dizia, filme de maus meninos de boas famílias. E tinha uma grande, dizer que muitos cineastas brasileiros eram muito melhores de entrevistas do que de fazer filme, né? As entrevistas eram maravilhosas. O filme é uma merda, mas o diretor é genial. Puta, entrevista é genial, né? Bem, mas teve um momento, porque eu sei, inclusive, que você várias vezes já me protegeu, já me botou em elencos, que às vezes eu tava com a barra meio suja no cinema, quer dizer, com a turma do cinema, e você forçava a barra de eu entrar em certos filmes. Eu sei que, por exemplo, o filme do Mick Jagger, do Zé Henrique. Do Zé Henrique, apesar do seu amigo Zé Rubens. Não te botei, pelo amor de Deus. Não, mas foi indicação tua, sei, tá. Eu sei. O do Mick Jagger eu me lembro, a gente tirou você de casa para fazer uma cena no presídio, né? Também o produtor Renato Aragão é muito ruim de fome e não queria pagar porra nenhuma. Era a produtora responsável, né? Sim, mas era que tem que ter uma associação, né? Mas depois me chamaram para me dar mais dinheiro. Porque ele pagou tão pouco. Que veio naquela hora boa, né? Hora do telefone. Tinha um minimum price system, sei lá. Bem, mas eu quero falar sobre esse momento de... Quer dizer, há uma confusão entre o que é, de quem é o filme, se é do produtor, do diretor, isso aí nunca vai se resolver, nem como o que é documentário, o que é ficção, também não vai se resolver. Nós combinamos no início dessa matéria aqui que tudo é mentira, então tudo é ficção. Né? Bem, mas eu estava querendo me referir a isso.
Quer dizer, você disse que a sua primeira tendência foi assistente de direção. Assistente de direção, o cara, às vezes, é o cara que fuma o cigarro do diretor, né? Ele está sempre aqui, o diretor vai ali. Mas, aí outro regista, script girl, o continuista chamava script girl, que era a guria que o diretor botava para comer. Quer dizer, não podia ter homem, né? A função é script girl, não é? Pô, hoje é fundamental a continuidade, né? E, quer dizer, havia uma série de funções que eram muito... É porque tem muito, já trabalhei com muito diretor aí respeitado, conhecido, que não tem ideia de eixo de cinema, né? Sabe, os caras olham pra lá, olham pra cá, fica todo mundo aí tem aí a continuista, você fala, e aí? E às vezes ela erra também, né? Sabe uma coisa, Tavinho? Eu acho que todo erro, o erro dos cânones, das receitas de cinema, olha, se eu tiver suado por acaso, se alguém tiver suado, foda-se. Aliás, hoje o erro é estilo, né? Onde pulava o eixo, hoje eu pulo do eixo, olha, o cara não obedece ao eixo, é incrível. Exatamente. Que coincidência. Eu ia falar que a quebra da linguagem vira linguagem. O cara entra com uma camisa, sai com outra, passaram de 2 dias. Quer dizer alguma coisa, né? E toda maneira de se filmar hoje, né? Nervosa, tremenda e tal, era uma coisa que era considerada precária. Hoje já não tinha tempo de plano, sabia? Um plano não deve durar mais do que 7 segundos. Eu fiz filmes assim, que tinham uma espécie de receita, filmes ingênuos, quando era menino, quer dizer, quando era adolescente em Porto Alegre, e que tinham tempo. Um plano de sequência é uma coisa que não se imaginava. Porque alguém deve ter lido em alguma bula dessas, né? Isso não deve, isso não pode. E eu quero que você fale sobre, já que... Bom, você agora é diretor de cinema, né? Mas eu produzo, né? Eu sei, tu está sempre envolvido com a produção. Tô. No Brasil está sempre envolvido com a produção. Nós não tem nenhum diretor que está em casa assim, aí toca o telefone, olha aqui, tem um filme para você dirigir, não existe. Tá começando, né? Assim, acontecer, acho que esse meu nome não é Johnny, é um filme que a Marisa contratou um diretor. Mas é o rei da criação, Marisa Leão, o rei da criação. Tem muita... Que na verdade é bom ter isso, né? Você poder exercer, ser um diretor contratado. Eu acho que é bom ter tudo. Eu gostaria que você fizesse um apanhado da situação. Eu não acredito muito nessa crise, não. Eu não acredito nem que vai afetar o cinema. Mais precário... Você está com o discurso do Lula, né? Mais precário... Não, eu não acredito pelo seguinte. Porque mais precário do que foi o sistema de produção do cinema brasileiro, o BO que eu sempre fiz, todo o discurso que eu pude, sempre contra o baixo orçamento, que é miserable budget, entende? Não dá para fazer esse filme com É MB, não é BO, né? Miserable budget. Então, quer dizer, o cinema brasileiro sofreu uma espécie de treino para produzir em condições miseráveis. Que é o cinema independente americano, é o que você está falando. Hoje eles absorveram também isso, né? A gente faz esse negócio de cinema independente, nosso cinema sempre foi independente. Né? Tudo a linha Sundance. Tribeca também. Eu acho que, eu acho que a gente tem uma questão mais esquizofrênica hoje no mercado, porque a gente quer ter um modelo de indústria e se batalha, e nós temos a nosso Filmes B, que é uma espécie de uma mini variety, em que temos todos os públicos, as médias, o equity, na verdade a gente não tem a distribuição, né? Os filmes... A distribuição são 5 americanos. Não tem. E é o que dá mais dinheiro, porque não aplica porra nenhuma, não tem nenhum patrimônio e tira 20%. E 20% é mais. Não, 30% da produção, 50% da exibição. Mais ou menos, 70% ao todo. E tem uma coisa assim, os Estados Unidos tem 25 mil salas de cinema, nós temos 3 mil, quer dizer, Mas já tivemos 10 mil. Né? Já tivemos, mas... 10. Mas eles continuam com 25. De bairro, né? 25 mil salas, cara. Bom, não vamos ficar melancólicos também. Não, mas eu acho que está revertendo isso. Acho que a coisa mudou. Acho que tem uma revolução que a gente ainda não entendeu, que é a mesma que aconteceu no disco, e o cinema vai estar no celular, vai estar na internet, você, entendeu? Acho que está, de uma certa maneira, até democratizando. E as mulheres estão entrando na história.
Ah, graças a Deus. Ai, que bom. Obedecer a mulher é muito melhor que obedecer. Muito bom, muito bom. E, ô Flávio, Você já fez filme com cineastas mulheres? eu fiz a Patrícia Moran com a Ana Mui Laerte. Pô, será que eu vou esquecer alguma? Não, tá bom, tá bom. E Sara Silveira sempre produzindo. E inclusive a Eto sempre. Boa, quem é que fez o filme dos guri? Sempre foi a Lucília ter ganhado. E Dona Lucília também. As mulheres, quer dizer, e Odete Lara, o cinema novo dependeu muito das mulheres. Odete Lara produziu Copacabana, não me engano, por Fontoura. Né? A Isabela produziu o Paulo César, captou. Quer dizer, viabilizou. A mulher do Paulo César atual, Ana Maria Nascimento Silva, ela que levanta os recursos, quer dizer, opa, não vamos esquecer as moças, porque elas tiveram sempre presença muito forte. Carlos da Silva, pô, Carlos da Silva é histórica, né? E faz um apanhado aqui desse momento, das perspectivas, das pessoas que você, esse negócio de mulheres, está tentando. Tá, me faz esse favor, quebra esse galho. O que eu penso assim, que a gente está, essas leis de incentivos cumpriram um papel, acho que vai diminuir a questão de incentivo fiscal, acho que vai aumentar as coproduções com Você países... acha que o paternalismo estatal, que eu sempre detestei, e sempre foi muito migalha, né? Eu acho que são duas coisas diferentes. Uma coisa é o paternalismo, que é ruim. Outra é o país pensar no cinema. Como os Estados Unidos faz, como a França faz, a Alemanha. Eu acho importante que o país entenda... O vendeu a guerra. Cara, assim, o cinema americano, Roosevelt dizia, nossos produtos chegarão onde o cinema chegar antes, entendeu? Falava isso. Então... se há um entendimento que a indústria do audiovisual é importante você ter memória, é importante você ter acervo, isso é bacana. Eu acho que isso está começando, existe, né? Existiu desde a época de meu pai, antes existe essa luta para isso. E eu quero te perguntar uma coisa, existe uma coisa em termos estéticos, em termos de estilo, de tendência chamada cinema brasileiro, existe essa marca. O mundo já aceita isso, você que viaja bastante para festivais. Existe uma tendência a buscar um tipo de cinema que é o cinema que o europeu acha que a gente tem que fazer. Então isso já sendo do tempo do Glauber. Então, mas isso... isso... político, caralho. Existe, os espaços vão sendo ocupados aos pouquinhos, né? Mas assim, eu acho que o cinema brasileiro começa porque as pessoas falam muito só de o filme aqui não deu público, é uma merda, essa lei, né? Quem é contra, mas e os espaços que estão abrindo? E quando você chega num festival de Roma e tem 10 filmes brasileiros... Então lá existe, para eles, existe assim, um cinema brasileiro que nós impomos como nossa linguagem, como nossa estética? Eu acho que existe. Eu acho que existe, não no espaço, não é moda. Não é cumprindo encomenda. Não é como o cinema de Hong Kong, um certo cinema coreano que virou moda. O cinema brasileiro não virou moda. Bollywood. Ainda não virou moda, mas ele vai... Tem um produtor americano que só distribui filmes brasileiros. Mas vai ver, lança em 5, 8 salas, ainda é um circuito... Porque é muito difícil um filme estrangeiro entrar nos Estados Unidos, cara. Os Estados Unidos, assim... eles são... eles preferem fazer remake, eles queriam fazer remake de Almodóvar. O próprio Woody Allen tem um espaço limitado ali, ele tá fazendo filme europeu, né? Fora dos Estados Unidos. Mas tem, acho que o nosso grande, né, o carro-chefe do Brasil é a música ainda. O cinema, perto da música, ele tem uma penetração pequena, mas eu sinto que está espalhando, é um câncerzinho ali bom. Você pode existir. Que bom, porque eu adoro o cinema brasileiro, eu acho o cinema brasileiro o melhor do mundo. Eu vou ao festival aberto, o cinema brasileiro ali, eu estive agora em Huelva, cinema brasileiro, você vai em Chicago, você vai nisso, o cinema brasileiro, cara, é irreversível essa questão, né? Porque o cinema brasileiro sempre tem muitos inimigos, né? Sempre, né? Bom, mas isso é um bom sinal, né? Ninguém dá pontapé em cachorro morto. Eu acho que o cinema tá aí. Valeu, viva o cinema brasileiro, viva o Flavinho. Obrigado, querido. Deixa eu dar um beijo. Grande Peré. Valeu.